Ascensão através de habilidades. Episódio 255. Eu vim por ordem do Deus Demônio. O castelo do Rei Demônio era magnífico. As paredes estavam cheias de cores suaves e pretas, e os guardas na porta pareciam bastante competentes. Taizan se aproximou com expectativa. O castelo do Rei Demônio. O lugar onde o Rei Demônio residia. Um imortal, ou um ser transcendente, talvez um mortal infinitamente poderoso. Seja o que for, não seria fraco, então ele ansiava por isso. Sir Taizan, de agora em diante, eu cuidarei disso. Sinto muito, mas não importa o que aconteça daqui em diante, por favor, não se mova. Annette abaixou a cabeça com um olhar arrependido. Taizan acenou com a cabeça, pois não tinha intenção de se mover primeiro. A carruagem parou na frente dos guardas. Os guardas apontaram suas lanças. Quem vai lá? Annette e Quaned saíram da carruagem. O rosto do guarda se contorceu momentaneamente ao ver o rosto de Annette. Taizan franziu a testa. O rosto do guarda mostrou desconforto ao olhar para Annette. Princesa da Vecveta destruída, que negócios você tem aqui? Eu vim ver o Rei Demônio. O Rei Demônio? Por quê? O guarda questionou Annette, sua atitude como a de um policial interrogador. Annette continuou, acostumada com tal atitude. O Deus Demônio? O rosto do guarda vacilou. Annette deu a Taizan um sinal sutil. Taizan se revelou. Humano. Kakakang. A lança se moveu. Os guardas olharam para Taizan com olhos cautelosos. Annette os acalmou. Ele veio aqui por ordem do Deus Demônio. Ele não é nosso inimigo. Espere, vou ligar para alguém para tomar uma decisão. Um dos guardas correu para dentro. Os guardas restantes mantiveram a guarda levantada, olhando para Taizan e Annette. Eles não a trataram como uma princesa, pelo menos. Logo, o guarda voltou com o que pareciam ser cavaleiros. Vestidos com armaduras pretas, eles eram fortes. Comparados com o mundo exterior, eles eram de grande calibre, semelhante a Quaned neste ponto. Annette, você disse que veio por ordem do Deus Demônio. Sim, tenho um pedido para o Rei Demônio. Annette falou calmamente. O cavaleiro de armadura estalou a língua. Realmente problemático. Siga-me. O cavaleiro virou-se bruscamente, sem demonstrar cortesia ou hospitalidade. Annette sorriu levemente. Agora, por aqui, Sr. Taizan. Taizan o seguiu, olhando para os cavaleiros. Entrando no castelo do Rei Demônio, ele viu alguns atendentes e empregadas trabalhando. Eles se curvaram ao ver o cavaleiro e então olharam para Annette com desprezo. Após a saudação, eles sussurraram. Suas vozes eram muito baixas, mas a audição de Taizan conseguia captar sons a quilômetros de distância. Sério, veio novamente para buscar o favor do Rei Demônio? Abandonou aqueles que ela deveria proteger e veio aqui sem vergonha. Pelo menos, as palavras não foram favoráveis a Annette. O cavaleiro avançando cuspiu. Deveria guardar silenciosamente a aldeia dos idosos. Usar o nome do Deus Demônio para causar problemas. Ei! Quaned sorriu com o canto da boca. Você quer morrer? Estou me segurando por causa da situação, mas mesmo isso tem seus limites. De repente, uma aura explodiu. Os cavaleiros responderam exalando sua própria aura. De fato, uma linhagem humilde. Como você ousa revelar sua aura dentro do castelo do Rei Demônio? O que você pensa que está fazendo? Essa é a minha opinião. Entendo que você não gosta da princesa. Mas isso é demais, não é? Quaned cerrou os dentes. Se eu não tivesse perdido minhas forças, todos vocês estariam mortos. Falando bobagem, um fracasso que não conseguiu descer o labirinto. O cavaleiro zombou de Quaned. Ela não é um demônio do mundo demoníaco, mas um demônio de outro mundo. Originalmente, ela deveria ter sido exilada e transformada em escrava. Nós a deixamos ficar em paz por causa da graça do Deus Demônio. Mas para usar o nome do Deus Demônio e continuar se aproximando do castelo do Rei Demônio. Seja grato por não estar na prisão. O cavaleiro falou duramente. Você também, Quaned, fique satisfeito com a graça do Deus Demônio. Seja grato por estar aqui, apesar de sua linhagem inferior. Haha, esses bastardos, realmente. Quaned soltou uma risada vazia. O olhar do cavaleiro se voltou para Taizan. Você também, humano. Seus ferozes olhos negros olharam para Taizan. Não vou tocar em você desde que você veio por ordem do Deus Demônio. Mas se você causar problemas, não vou te perdoar. Taizan silenciosamente encontrou seus olhos. Olhos desprovidos de emoção. O cavaleiro ficou arrepiado por um momento. Ele suprimiu o instinto de desembainhar a espada e guiou o caminho. Eles foram conduzidos a um escritório. O cavaleiro saiu, dizendo que informaria o Rei Demônio. Quaned resmungou enquanto se sentava no sofá. Princesa, você poderia ser mais assertiva. Já que é a ordem do Deus Demônio, eles têm que segui-la incondicionalmente. Então por que você é tão submissa? Não posso evitar. O que eles dizem é verdade. Annette disse amargamente. Ao contrário de você, não sou um demônio do mundo demoníaco. Sou um estrangeiro aqui. Princesa. Taizan mexeu em uma xícara de chá. Estava adornado com todos os tipos de joias. Até Taizan, que não sabia muito sobre valor, percebeu que não era um item comum. Era um item desnecessariamente luxuoso,
mesmo para o castelo do rei demônio. Você não parece ser muito bem tratado. Certo? Quaned assentiu com uma cara descontente. Os demônios do mundo demoníaco valorizam o status. Eles desprezam os demônios de outros mundos e desprezam aqueles que não herdaram sangue nobre. Não muito diferente dos humanos. É uma característica de quem afirma ter inteligência. E a princesa está em uma situação peculiar. Quaned estalou a língua. A princesa tem sangue nobre, mas sendo um demônio de outro mundo, os demônios do mundo demoníaco a desprezam. Não, é bastante severo. Eles acreditam que mesmo esse sangue nobre é inferior a eles porque são do mundo demoníaco. Taizan ouviu a história de Quaned com calma. Além disso, ela foi diretamente escolhida e convocada para o mundo demoníaco pelo deus demônio. Muitos estão com inveja porque ela foi escolhida pelo deus demônio. Eles valorizavam as linhagens e desprezavam as de outras regiões. Assim como os humanos. O rosto de Taizan ficou frio. Não é muito interessante. Sinto muito, senhor Taizan. Annette abaixou a cabeça profundamente, o rosto cheio de arrependimento. Como você não é um demônio, se tentarmos fazer alguma coisa, eles podem interferir. É por isso que pedi para você ficar quieto. Não é sua culpa. Eles esperaram. Mas mesmo depois de uma hora, ninguém apareceu. Quaned riu levemente. Realmente, que vergonha. Eles não estão envergonhados? Senhor Taizan, Quaned. Annette se levantou com o rosto vermelho. Posso sair por um momento? Ah. Entendendo sua intenção, Taizan assentiu. Vá em frente. Sim. Annette saiu da sala. Apenas Taizan e Quaned permaneceram. Quaned falou. Ainda assim, é um alívio. O que é? É a primeira vez que vejo a princesa tão alegre. Realmente? Sim, não sei sobre antes de conhecê-la, mas desde que conheci a princesa, ela sempre teve uma sombra no rosto. Ela sorria na frente de outros demônios, mas parecia deprimida quando estava sozinha. Honestamente, fiquei um pouco preocupado, mas desde que você chegou, ela sempre pareceu alegre. Taizan, que estava ouvindo Quaned em silêncio, perguntou. O deus demônio não intervém? O deus demônio, Lúcifer convocou pessoalmente Annette aqui. Dado que ela deu testes a Taizan, ela parecia se importar muito com ela. Mas não parecia que ela cuidasse dela depois. Quaned falou como se fosse óbvio. O deus demônio é um ser transcendente. Somos todos filhos dela. Tal ser não tomaria partido de uma existência, certo? A menos que haja uma ameaça física, ela não intervirá diretamente. Foi compreensível. O deus demônio era literalmente o deus deles. Mesmo os demônios que não gostavam de Annette ainda mostravam respeito pelo deus demônio. Em tal situação, o deus demônio não favoreceria Annette só porque ela foi perseguida. Ela não interviria a menos que houvesse uma ameaça direta. Diretamente, claro. O que ela quer de mim? O deus demônio saberia que Taizan não desistiria. No entanto, para mostrar isso a ele, era difícil descobrir o que ela queria dele. Logo, Annette voltou. Taizan olhou para ela. No mundo em que ela viveu originalmente, ela perdeu tudo devido ao seu deus. Família, conhecidos, todos que ela conhecia morreram. No final, ela foi até traída por aqueles em quem confiava. E então ela foi convocada para o mundo demoníaco. Cair aqui sozinho, sem conhecer ninguém. E aqui também ela foi desprezada, por sobreviver sozinha, por não proteger aqueles que ela deveria proteger. Como ela deve se sentir? Percebendo o olhar de Taizan, Annette sorriu levemente. Estou bem. Seus olhos, olhando para Taizan, estavam cheios de confiança. Porque Sir Taizan está aqui. Ele tinha expectativas em relação ao castelo do rei demônio, mas o que ele esperava era poder e força. Essas questões políticas não eram da sua conta. A porta se abriu, o cavaleiro apareceu. Venha, o rei demônio está chamando você. Entre aqui. Uma enorme porta os cumprimentou. O cavaleiro que os guiou avisou. Aquele aqui é o rei demônio. Se você fizer algo tolo, será punido. Tenha cuidado. Ranger. A porta se abriu. No final do longo corredor, o rei demônio estava sentado no trono. Um homem com cabelo preto encaracolado até o pescoço olhou para Taizan com uma cara de descontentamento. Dezenas de cavaleiros o cercaram. Eles não eram fracos. Todos eles estavam pelo menos no nível do 20º andar. No labirinto, estar no nível do 20º andar significava ter uma potência próxima da melhor do mundo lá fora. Havia dezenas desses indivíduos. E o rei demônio era muito mais forte que eles. Mesmo Quaned no auge não seria capaz de vencer. Ele tinha poder ultrapassando o nível do 50º andar. Mas isso foi tudo. Os olhos de Taizan ficaram ainda mais frios. O rei demônio olhou para Annette e falou. Você veio aqui por ordem do deus demônio. Sim. Annette afirmou. O rei demônio falou novamente. Você está indo para a terra abandonada. Você sabe que tipo de lugar é, certo? Eu sei muito bem. Muitos demônios partiram para destruir os seres imundos que acreditavam no antigo deus demônio, mas nenhum deles retornou. Como posso acreditar que você não será o mesmo? O rosto do rei demônio mostrou aborrecimento. O deus demônio cuidou especialmente de você. Mesmo sendo uma ordem do deus demônio, não posso deixar você morrer em vão.
Os lábios do rei demônio se torceram. Talvez ela tenha sentido pena de alguém como você e tenha enviado alguém pessoalmente para cuidar de você. Havia ciúme em seu rosto. Era desagradável que o deus demônio, em quem ele acreditava, cuidasse de um mero demônio de outro mundo. O rosto de Taizan ficou ainda mais frio. Tudo o que ele esperava ficou aquém. Anetia falou com uma cara calma. Então, o que você quer de nós? Prove sua força. Baque. Os cavaleiros simultaneamente derrubaram suas espadas. Seu poder combinado pressionou contra Anetia, Quaned e Taizan. O rei demônio cerrou o punho. O poder do rei demônio começou a cobri-los. O rosto de Anetia endureceu e Quaned soltou uma risada vazia. É por isso que demorou tanto, para criar tal barreira? Uma barreira que ampliou seu poder ao harmonizar-se entre si. O poder combinado de dezenas de cavaleiros e do rei demônio pressionou o grupo de Taizan. O rosto de Anetia endureceu e o corpo de Quaned também foi pressionado. Se você não aguentar isso, direi ao deus demônio que você morrerá lá. Vou pedir a ela que tenha misericórdia de você. O rei demônio riu. Ele não gostava de Anetia. Ela era um demônio de outro mundo, mas era igual à linhagem do rei demônio. Ela era uma ameaça à sua legitimidade e sucessão. E ela foi favorecida pelo deus demônio mais do que pelo próprio rei demônio. O rei demônio não poderia tolerar isso. Ele acreditava que era o principal servo do deus demônio. Ele era o mortal mais favorecido do deus demônio e acreditava que o deus demônio o priorizava em relação aos apóstolos. Em tal situação, para o deus demônio salvar pessoalmente e trazer um demônio da linhagem do rei demônio de outro mundo. O rei demônio odiava isso. Ele queria fazer com que Anetia ganhasse a antipatia do deus demônio de alguma forma. Não havia como Anetia resistir ao seu poder. E o mesmo acontecia com Quaned ao lado dela. Ele não sabia a extensão do poder do humano que veio por ordem do deus demônio, mas acreditava que não poderia ser mais forte do que o próprio rei demônio. Ele planejou esmagá-los. Então ele contaria ao deus demônio. Ele acreditava que o deus demônio não poderia ignorar as palavras do rei demônio do mundo demônio. Ele pretendia fazer com que Anetia ganhasse a decepção do deus demônio de alguma forma. Enquanto elaborava seu plano e se sentia satisfeito, ele notou Taizan. O rosto do rei demônio endureceu ligeiramente. No meio da pressão do poder, Taizan olhava para ele em silêncio. Seu rosto parecia não sentir nenhum peso. O rei demônio aumentou seu poder e direcionou-o para Taizan. O poder amplificado dentro da barreira era forte o suficiente para ser sentido como um fardo até mesmo pelo próprio rei demônio. Mas a expressão de Taizan não mudou. O rosto do rei demônio vacilou. Taizan murmurou. Tudo está abaixo das minhas expectativas. Não foi interessante. Os demônios não eram diferentes dos humanos, e o rei demônio não era mais forte do que suas expectativas. O fantasma falou. Para ser honesto, ele não estava errado. Estar no nível do 50º andar do labirinto equivalia a ser o governante absoluto de um mundo. Você simplesmente tinha expectativas muito altas. É assim mesmo? Taizan olhou para o perplexo rei demônio. Você disse para mostrar minha força, certo? Eu vou te mostrar. Já que ele conseguia lidar adequadamente com a energia demoníaca agora, havia algo que ele poderia fazer. Taizan elaborou sua energia demoníaca. A energia demoníaca que ele elaborou começou a se misturar com sua aura. O que? O rei demônio arregalou os olhos. A barreira quebrou como vidro e a aura de Taizan se espalhou em ondas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.